Capítulo 88. Já era tarde da noite, depois de sua manifestação, como prometido, quando Solution estava ocupada com o príncipe Sado, que Nua chamou Kaiji ao seu quarto. Nua sentou-se na cama, de camisola, uma longa peça única de cetim creme, com as pernas apoiadas no chão, e acenou para sua escrava mais devotada entrar em seu quarto assim que chegou. As costas de Nua estavam retas, e ela não estava observando a aproximação de sua serva. Os pelos da nuca de Kaiji se arrepiaram. Como desagradei minha deusa? Pequei? Fiz algo terrivelmente errado, ou fiz algo maravilhoso? Não parecia assim antes. As perguntas fervilhavam na mente de Kaiji como bois furiosos. Quando ela se aproximou, Kaiji ajoelhou-se aos pés de Nua e, com um olhar silencioso para cima e um aceno sutil, quase imperceptível, a elfa demoníaca abaixou o rosto no colo de sua mestra, com o chifre de osso duro apoiado em coxas poderosas e musculosas. Suas mãos roxo-escuras estavam com as palmas voltadas para baixo no colchão, em lados opostos das pernas de Nua. O coração da elfa demoníaca começou a se acalmar. Ela não precisava dizer nada, bastava que a mão direita estivesse em seus lábios, onde ela pudesse demonstrar sua devoção. Ela sentiu a mão calejada da elfa da floresta, o leve sabor salgado da pele e a leve compressão que sentia quando seus lábios pressionavam a mão. Uma vela acesa na parede contava o tempo para ela, mas com a queima do pavio, a pergunta que queimava também surgiu. Nua abordou. Você acha que minha casa dorme agora? Perguntou ela, sussurrando as palavras baixinho enquanto olhava para sua criada e ainda acariciava sua pele macia. Exceto por Priceles, e quaisquer guardas que estejam por perto. Sim, senhora. Kaiji respondeu calmamente. Senhora, está preocupada com alguma coisa? Ela finalmente perguntou. Sua manifestação, seu anúncio, correu bem. Eles vão, como você disse, marchar para o inferno atrás de você agora, assim como eu. Eles amam a senhora deles, então você não tem nada com que se preocupar. Ela enfatizou suas palavras beijando a palma da mão novamente. Mas se algo estiver te incomodando, pode me dizer. Eu prefiro arrancar minha língua do que te trair. Kaiji sussurrou e aninhou o rosto na mão de sua deusa dourada. Acho que Priceles sentiria muita falta dessa parte sua. Então seria muito cruel da minha parte pedir isso de você. Nua riu da piada obscena que acabará de fazer, e isso também provocou um leve riso irônico em Kaiji, mas não respondeu a nada, e ambas sabiam disso. Eu te chamei aqui, assim, para que você se sentisse à vontade para falar sobre o que eu quero dizer a seguir, mas não vamos conversar aqui. Quero que você veja uma coisa, Nua disse com uma voz suave, mas que pretendia ser reconfortante. Como quiser, você lidera, eu sigo, minha senhora, Kaiji respondeu calorosamente, e se levantou em sincronia com Nua, que a conduziu para fora do quarto. Nenhuma das duas precisava das velas para iluminar a escuridão. Os sentidos de elfo da floresta e elfo demônio eram aguçados o suficiente por si só. Nua desceu as escadas de um andar para o outro. Até que saíram pela porta dos fundos, da escuridão da propriedade para a escuridão da noite. Por aqui, Nua sussurrou e elas caminharam sobre a grama levemente úmida. O chão frio era agradável aos pés descalços de Kaiji. Kaiji percebeu que sua dona usava sandálias das quais não sentia inveja, saboreando a sensação da terra sob seus pés. Não muito longe da casa principal, a 1 ou 3 minutos de caminhada, havia uma pequena construção na qual Kaiji ainda não havia se aventurado. Nua a conduziu até uma porta dupla e a abriu com um grande floreio. Kaiji olhou ao redor e viu bancos de mármore negro, caros até mesmo em sua forma bruta, e um longo tapete vermelho de seda brilhante entre as fileiras opostas de bancos no centro, dividindo a sala em duas. No ponto de parada, havia um pódio de cerejeira. Bem-vinda ao meu templo, escrava, disse Nua, abrindo os braços para abraçar o edifício. Ainda não está pronto, mas fiz Freijin se concentrar bastante nele. Deve estar completamente pronto quando eu voltar da escolta de Sobela para seu destino final, supondo que eu e meus breakers consigamos voltar vivos. Nua disse isso casualmente, embora guardasse no fundo da mente. Eles são os únicos sobreviventes dos quais posso ter certeza. Antes que Kaiji pudesse se opor à caracterização de Nua sobre sua potencial morte, Nua prosseguiu. Eu te trouxe aqui para confessar um pecado terrível. Eu queria fazer isso em um lugar sagrado, não escondido do meu Deus.
Ela pegou a mão trêmula de Kaiji e a conduziu até um banco perto do fundo da sala, onde sentou sua escrava na pedra dura. Senhora, você não precisa. Eu acredito, disse Nua com uma voz tão solene quanto seu rosto estoico e pétreo. Sou uma pecadora terrível e vou pecar muito mais para alcançar meus objetivos. E quando eles forem alcançados, não sei se serei capaz de parar de pecar. Nua olhou para a parede escura. Um dia, em breve, colocarei uma imagem do meu Deus, para que todos possam ver e conhecer sua glória. Mas se ele estivesse lá agora, acredito que seus olhos me olhariam de cima em julgamento. Senhora, Kaiji começou, e Nua balançou a cabeça. Kaiji, não falei muito com você sobre a minha fé, mas nela, a posse de seres vivos é estritamente proibida. Abrimos exceções por necessidade, a qual até os deuses devem se curvar, mas só por ter você como eu tenho, eu estou pecando. Se a Salvadora das Trevas soubesse o que eu estava fazendo, ela me mataria sem pensar, mas mais do que isso. Nua colocou a mão direita abaixo do rosto de Kaiji e olhou para sua serva elfa-demônio até que a mulher segurou a mão de Nua e a levou aos lábios novamente. E Nua fechou os olhos contra o toque. Lembra do que eu disse, sobre nunca deixar você ir. Escrava? A resposta de Kaiji foi rápida e sem hesitação ou engano. Eu agarro essas palavras ao meu coração, toda vez que aperto minha Priceles contra o peito. Senhora, conhecer você foi o momento mais aterrorizante da minha longa vida, mas servi-la foi o mais feliz, o mais maravilhoso também. A voz de Nua era áspera e carregada de autorrecriminação. Então é hora de você saber a que pecadora perversa você serve. Tire minhas roupas, escrava, e crie luz. Você viu traços dela na área escura do banho de vapor, mas agora vai dar uma boa olhada. A ordem foi inesperada, mas suas mãos já se moviam enquanto os pensamentos fluíam. Ela vai fazer amor comigo? Ela me deseja? Isso é um ato de fé para com os adoradores da morte? As perguntas de Kaiji percorriam sua cabeça sem parar, mas o movimento fluido de suas mãos, cada vez mais experientes, não diminuiu nem um pouco quando Nua ergueu os braços para ser despida. Kaiji juntou as roupas e levantou a roupa de cetim sobre a cabeça de Nua, deixando sua dona nua. Nua se virou. Use sua magia, escrava, olhe para mim, de perto, toque-me, de perto, nas minhas costas. Luz das estrelas, Kaiji proferiu o feitiço e o liberou de sua mão virada para cima assim que colocou a camisola de lado, e as costas de sua senhora ficaram iluminadas como o dia. A tênue bola brilhante de luz branca inundou a pele de sua senhora, banhando-a como o sol banhava o mundo ao amanhecer. O padrão intrincado do símbolo do governante de seu império era impressionante, Kaiji teve que admitir, e ela olhou fixamente por um momento a mais do que deveria porque Nua prontamente ordenou. Toque-me, trace seus dedos e olhe com atenção, você me entenderá, escrava. As palavras de Nua eram amargas, mas mesmo quando cortavam o ar, Kaiji não sentiu que caíam sobre ela. Mesmo assim, ela obedeceu enquanto Nua falava. Magia de cura, escrava, tem suas variedades. Se um ferimento, ou digamos, uma cicatriz, permanecer por tempo suficiente, é apenas parte do corpo e não desaparecerá a menos que as magias mais avançadas sejam usadas. Então, feridas antigas, cicatrizes antigas, elas permanecem lá. Porque aquele espaço já está curado no que diz respeito a magias de nível baixo. Nua sentiu as mãos delicadas de sua escrava percorrendo-a, suavemente no início, depois com mais tensão. A maioria das marcas sumiu agora, explicou Nua. Minha professora esfolou a maior parte das minhas costas e depois esculpiu o que você vê, mas as cicatrizes que ela removeu da superfície são profundas, e como ela só cortou o que era visível, com os seus sentidos, deveria ser fácil saber a verdade. Nua parou de falar quando os dedos de Kaiji pararam abruptamente pela primeira vez. Eles então retomaram e pararam novamente um momento depois. Ela traçou um lugar após o outro, parando a cada vez, recomeçando e parando para traçar um novo. Ela fez isso até Nua ter certeza de ter encontrado todas as cicatrizes que cada capataz, supervisor, e senhor ou senhora sádica, havia deixado ao mutilar seu corpo. Quando terminou, Kaiji ajoelhou-se lentamente no chão. Entendeu? Não se escravize. A voz de Nua era retórica. Kaiji tinha certeza disso. Os dedos de Kaiji congelaram onde estavam. Nenhuma parte dela se moveu, exceto seu seio enquanto ela respirava.
Diga, Nu ordenou com o punho cerrado e o maxilar cerrado. Você era uma escrava, a escrava mais azarada que eu já vi em toda a minha vida, nunca senti tantas marcas, e para elas serem tão profundas. Ela olhou para as costas nuas, 1000 pequenas coisas se encaixaram para ela, o conhecimento incomum de tarefas administrativas minuciosas, a selvageria imediata para com o príncipe Sado e a tolerância supostamente absurda da senhora Ador. É por isso, tudo faz sentido agora, até mesmo o quão gentil ela era conosco quando bebia. Sim, essa foi a minha vida, por 150 anos ou mais, até que fui libertada por um milagre. Agora, aqui estou eu? Nua parou por um instante, sua língua travou no que queria dizer, então tentou novamente, aqui estou eu, fazendo. Kaiji beijou as costas da sua senhora, sobre o local onde os restos da cicatriz jaziam sob a carne. Estou mais sortuda do que nunca. Estou surpresa que você não tenha me espancado até a morte por alguma vingança mesquinha, sabendo que já tive o poder de chicotear outros como você. Nua congelou, e outro beijo caiu sobre outra cicatriz. Kaiji sussurrou palavras delicadas que ricochetearam nas paredes do templo e atingiram os ouvidos de sua dona. Eu sempre neguei ser uma senhora cruel, nunca batendo por prazer, nunca punindo por capricho, mas como você me suportou, minha senhora, como? Ela beijou outro local da cicatriz, o primeiro que encontrara. Os lugares que tocou tornaram-se locais sagrados, espaços sagrados no corpo de sua deusa, marcas não de traição, mas de entendimento mútuo. Ela beijou outro lugar, e outro, até se ajoelhar novamente. O toque quente dos lábios de Kaiji era reconfortante, apesar de como ela pensava, e por isso Nua tentou dissuadir seu afeto. Eu te disse, Kaiji, eu tenho ambições, você é útil para elas. A voz de Nua era fria, e sua pele tremia um pouco como se fosse, apesar do relativo calor dentro do templo dedicado ao seu Deus morto-vivo. Para alcançar esses objetivos, farei o que for preciso. É por isso que você não deveria me amar, porque eu te sacrificarei se for preciso. Kaiji envolveu os braços em volta da frente de sua mestra por trás, pressionando sua testa nas costas de Nua. E se você me sacrificar, alcançar seu objetivo tornará a vida melhor para meus comestras? Sim, Nua disse sem pausa, oferecendo uma voz de domínio férreo para encontrar a voz de suavidade sedosa que acariciava seu ouvido. Então faça isso se precisar, eu irei com amor para ser sacrificada por isso. É melhor fazer isso sentindo assim do que ir a contragosto. Apenas cuide da minha Priceles para mim se isso acontecer. Kaiji sentiu o calor da pele de sua mestra contra a testa, os músculos tensos e poderosos de seu torso, como a estátua de uma deusa ganhando vida. Seria mais fácil para mim se você me odiasse, sabia? Nua se desvencilhou lentamente do abraço e se virou para encarar sua serva. Mas eu não posso ordenar isso, posso? Ela lançou um sorriso irônico para a mulher à sua frente. Kaiji só conseguiu pensar em uma resposta. Ela se abaixou até o pé de Nua e o beijou, silenciando sua mestra. Não, é verdade, você me comprou, mas também é verdade que eu te amo, não como amo Priceles, mas, se pode haver uma fonte de bem para o meu povo caído, você é essa fonte, e por mais mal que você estivesse, bem, este não é o lugar. E você não é esse povo. As coisas não são as mesmas. Veja só bela, ela se tornou consorte de um príncipe. E eu te adoro em meu coração como uma deusa, e seus guerreiros, todos aqueles que você levou para enfrentar Bracer, estão ansiosos para lutar por você. Com tudo isso, eu não posso obedecer a essa ordem, minha preciosa, preciosa mestra. Seu rosto se ergueu, e embora sua voz embargasse em uma paixão quase desesperada, ela não hesitou em suas palavras apaixonadas. Saber que você também foi escrava um dia não me faz odiá-la. Não me faz ressentir-me de você. Não me faz duvidar ou questionar você. E não me importa se é hipócrita. Kaiji exclamou com grande vigor. Eu estou feliz. Não que você tenha suportado o que suportou, mas que eu a compreenda melhor. Não consigo pensar em ninguém mais apto a governar aqui do que alguém que sabe o que é não ter mais nem mesmo sua própria carne natural. Kaiji se levantou lentamente e segurou Nua pelos ombros. Talvez você nem sempre tenha sido nobre como eu pensava, mas você é nobre da melhor maneira possível por causa do que você não era, do que você era e do que você é. Se o pecado te leva ao topo neste lugar, então o pecado, você não é seu Deus para ter o poder de estalar os dedos e fazer as coisas diferentes.
e eu não sei muito sobre sua salvadora sombria. Mas você falou dela como uma açougueira, e você manterá mais de nós vivos, de que adianta tirar as correntes dos mortos? Nua conseguiu dar uma risada suave, que já havia perdido um pouco da amargura. Eu queria que outra pessoa soubesse a verdade, antes de eu ir por aí, que pudesse mantê-la em segredo, e eu queria. A voz de Nua falhou levemente. Eu queria que você soubesse que tenho o direito de me desprezar pelo que fiz a você, se eu viver, pelas coisas que vou fazer. Os olhos de Kaiji brilhavam com devoção fanática para a senhora Ivenor, banhada pela luz das estrelas. Despejando suas palavras de devoção o mais rápido que podiam, eu me comprometi com você, pela sua sinceridade em todas as coisas. Se você precisa da minha vida, do meu corpo, do meu sangue, aceite tudo, de escrava, a senhora, a deusa, e até mesmo a princesa. Essa é uma jornada e tanto. Se algum dia alguém escrever uma história sobre sua vida e ascensão ao poder, será quase inacreditável. Mas eu desempenharei meu papel nisso. Assim como Diana fez por mim, eu farei por você. Peque o quanto precisar, eu comprarei todos os escravos que desejar, farei com que trabalhem duro, os guiarei, seguirei suas regras, e bem, Sado me contou o que você disse a ele, eu a ajudarei, nos tirarei da lama, minha futura princesa. Não, eu não serei a princesa de uma cidade, Nua disse bruscamente, cruzando os braços diante dos seios nus e olhando para a escrava devotada enquanto a resolução se cristalizava para revelar a profundidade de sua ambição. Senhora, eu não. Kaiji parou de falar quase no mesmo instante em que começou. Ela viu o azul que amava se transformar na luz dourada sagrada e se deleitou em seu calor. Não governarei uma única cidade, governarei todas, não serei uma princesa, porque serei a imperatriz destas terras, e Comestra será minha capital. Nua estendeu a mão direita, e Kaiji não conseguiu se mover rápido o suficiente para adorá-la.